Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora são 7h43, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM nesta manhã de quinta-feira. E na abertura do primeiro jornal de hoje, a gente falou que a parceria Acontece Botucatu, Prever FM, né? Hoje o André Godinho e o Lorival Panhozzi estão chegando nesse exato instante em Brasília. Afinal de contas, com exclusividade, não a notícia, mas as entrevistas, né? O depoimento dos envolvidos. O que está acontecendo? A cidade de Botucatu vai receber uma assinatura de um convênio em Brasília hoje, uma verba de 71 milhões de reais do Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, para obras de drenagem do município. É a maior verba da história de Botucatu. O prefeito Fábio Leite está a caminho, deve estar chegando também em Brasília. Deve estar por lá também já. Brasília, e foi uma conquista do deputado federal de Botucatu, o João Cury. Então, essa informação você vai ter em detalhes logo mais às 5 da tarde, o Acontece no Ar, com o Júnior Quinteiro. Ontem participou a Nanda também. Sim. Né? Mas o André Godinho e o Lorival Panhozzi estão também em Brasília e vão trazer na programação e com mais detalhes no Acontece no Ar às 5 da tarde, todos os detalhes dessa grande conquista para Botucatu, esse aporte histórico de recursos federais dentro do PAC, no Programa de Aceleração de Crescimento, no valor de 71 milhões de reais para obras de drenagem no município. Muito legal, uma grande notícia. Muito bom. São 7h45 e já está aqui no estúdio a nutricionista Karen Miyamoto. Karen, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, obrigada. Karen, a gente percebe que o brasileiro como um todo, ele passou a ser considerado obeso também. Antigamente a gente via os filmes americanos, a gente falava assim, nossa, eles comem muito bacon, muita coisa, não é? Industrializados. Muita gordura, muito industrializados pela manhã. Então você via mesmo nos filmes, os norte-americanos obesos. E de repente, nós temos também essa realidade. E afetando também crianças. É isso mesmo, Karen? É isso mesmo. No início de setembro, né, a gente teve uma notícia que pela primeira vez o número de casos de crianças e adolescentes com obesidade ultrapassou o número de crianças e adolescentes desnutridos. Óbvio que a gente tem que ressaltar que isso não é uma competição, né? A gente, na verdade, está trabalhando para diminuir o número da desnutrição, ela vem acontecendo, em conjunto tem essa ascensão que a gente tem que trabalhar para que não tivesse essa prevalência tão grande, né? Uhum. E muito se deve a tudo isso que o senhor falou do cenário. Então, a gente já traz historicamente aqui no Brasil aquele termo do American Dream, né? Então, a gente idealiza a vida dos americanos, o consumo exacerbado, esse poder de compra também, né? Que a gente tem que ter, na verdade, discernido e não direcionado para uma coisa que vai impactar negativamente na saúde, como, por exemplo, esses alimentos que acabam tendo muitos aditivos que a gente já conversou diversas vezes aqui. E em diversas notícias que saíram, até mesmo da Unicef, né, alertando e falando como a gente precisa ter essa conscientização, vem junto sobre o ambiente alimentar, onde as crianças são expostas. Então, são assuntos que a gente conversa, a gente traz aqui devido à alta demanda, realmente, né? Porque é uma coisa tão da rotina que a gente não percebe. Então, foi o que a gente sempre conversou, né, Ellen? De, a criança tá ali no final do corredor, na fila da compra, ela nunca vai ver um brócolis, uma cenoura, um tomate ali no finalzinho. No caixa é sempre as porcarias. Exatamente. E é muito assim questionado sobre isso, né? Do alcance da visão das crianças ali, esses alimentos que são cativantes, mais coloridos também, né? E aquela história, né, Karen, que a gente já falou também várias vezes aqui, mas é bom a gente bater na mesma tecla várias vezes para que as pessoas realmente tenham essa consciência, né? Família obesa, pais obesos, família obesa, né? É uma realidade, né? Sim, a gente passa genes obesogênicos, que a gente fala, né, para as crianças. Tudo isso tem muito a ver com um termo que a gente chama de epigenética. Então, são mudanças ali na base genética que a gente causa ao longo da vida. Então, são mudanças que a gente não nasce com elas, né? A gente tem essas que a gente nasce e essas da epigenética. Então, como o exercício físico, a alimentação, o estresse, a poluição impactam nessas alterações genéticas que a gente vai passar, assim, para os nossos filhos. E o ganho de peso é uma delas. Claro que a gente possui ali fenótipos de corpo, né, tudo mais, que já são ali uma tendência maior, mais saudável. Né? A obesidade, ela já é uma situação onde a pessoa tem uma doença. Então, ela tem prejuízos à saúde, né?
A gente tem que sempre discernir isso para entender, mas é um fato que a gente precisa trabalhar realmente. E não só a parte desses genes, mas o exemplo. Então, ali para os 4, 5 anos, a criança só imita praticamente, né? Verdade. A partir dos 3 anos, 2 anos, ela já repete tudo que você fala. Então, a gente muitas vezes acha engraçado, acha legal, mas é o início de que a criança, tá sempre prestando atenção. Eu vi um podcast essa semana de uma neurocientista, ela trazia isso, que nos primeiros 3 meses de vida de uma criança, você sempre pensa, nossa, ela não tá entendendo nada, né? Só que é um momento onde você estabelece ali muito o tempo de fala e de conversa. Então, por exemplo, você fala, a criança vai prestar atenção, daí você silencia para ela saber que seria o momento dela, por exemplo. E daí isso fica parado por um tempo, lá pros 4, 5 anos, retorna com a criança interagindo e sabendo essa divisão, para não ser aquela coisa atropelada, né? De o pai tá falando, o responsável tá falando, a criança vai lá e atropela também. Então, essa fase é determinante para tantas coisas, né? Que coisa. Esses dias nós demos até na inusitada que nós temos aqui no programa, Sim. de um bebê de 3 meses, a tia com ele no colo, e fala, lindinho da titia, alguma coisa que ela repetia, de repente o bebê falou, repetiu. Repetiu no mesmo tom, no mesmo jeitinho que ela falou, ele foi preciso ali no. Eu vi esse vídeo também. É assustador, né? Não, impressionante. Eu me lembro que alguns anos atrás, eu estava até numa outra emissora de rádio, e uma escola em Ribeirão Preto, ela determinou que não se vendesse salgadinho na cantina. Sim. Né? E que a cantina pudesse oferecer, inclusive, alimentos saudáveis. Olha, nós temos aqui, frutas aqui daquele lado, para quem gosta de maçã, tem uma laranja, tem. Então, esse tipo deveria ser lei, não, Karen? Sim, existem leis municipais, né? Aham. Ainda não é uma abrangência tão grande. Pelo menos não que eu saiba até agora, se tem algum projeto mais nacional ali em relação a isso, mas diversas cantinas têm essa pegada da cantina mais saudável. Então, redução de refrigerantes, né? Bebidas um pouco mais naturais, como sucos naturais, água de coco, água. E esses salgados não fritos, muitas vezes, pelo menos, né? Uhum. Isso ajuda, porque é o que a gente fala da disponibilidade, né? Se a gente tiver ali uma coxinha super frita, super empanada, crocante, um lanche natural, às vezes a criança não vai ter esse interesse, né? Muito menos de experimentar. E muitas vezes, por exemplo, não come em casa, mas vê os amigos provando esse lanche natural na escola, daí tem a curiosidade de provar, né? Verdade. Então a gente tem tudo isso. E fora isso, a conscientização na escola, né? Então a gente conversa muito sobre isso atualmente. Diversas escolas já têm esse apoio dos nutricionistas, tanto para alimentação escolar, quando ofertada, mas também para palestras, para conversas, né? Para disciplinas. Eu tive a experiência de 3 meses lá no SESI, aqui de Botucatu, conversando com as crianças. Eu dei um mini curso sobre alimentação. Eles foram, assim, muito além da minha expectativa de participação, compreensão, interesse, inclusive. engajamento. Nossa, eles foram, assim, excelentes mesmo. E a gente viu como eles acabam dando um nome aos bois. Então, são coisas que eles experienciam, que eles têm ali, e eles querem entender por que eles fazem, por que eles têm essa escolha, por que os pais agem de tal forma também. E lá a alimentação, ela é uma alimentação com incentivo muito saudável, né? Pelo menos no período que eu estava lá, posso garantir que a qualidade é excelente, manipulação é excelente. Então, é um exemplo, eu acho que a gente tem que trabalhar e trocando essas ideias. Eles até têm no trabalho deles, algo como as nutricionistas, elas vão, por exemplo, do SESI daqui para um SESI de outro município. E daí elas vão trocando experiências e trocas para que elas consigam aplicar o melhor serviço. E eu acho que esse é um modelo que funciona muito para diversas instituições, né? Muito além disso tudo. Para funcionar realmente. Mas a gente tem que, assim, eu acho que um dos principais é acreditar na autonomia das crianças e não duvidar que elas têm essa competência realmente, porque elas vão conseguir, né? E daí, colocando ali na responsabilidade delas, elas conseguem agir até mais do que a gente acredita. Eu imagino, não posso afirmar, mas eu imagino que muita gente possa tentar pelo menos justificar a má alimentação, dentro de casa principalmente, com a correria do dia a dia. Falta de tempo, né? Carga horária de trabalho, eu não tenho tempo, eu tenho filho pequeno e daí eu tenho que cuidar dele, não dá tempo de fazer comida, e daí eu acabo apelando a pedir pizza, pra comprar um salgadinho pro meu filho, alguma coisa assim. Você como nutricionista, que dica você daria para melhorar a disciplina alimentar dentro de casa, para essas pessoas que falam da correria do dia a dia, por exemplo? O primeiro, sem dúvidas, é o planejamento, né? Então, como que tá a organização da compra? Porque uma vez que você compra realmente muito mais congelados ali, lasanha, hambúrguer, pizza congelada, e você não compra, por exemplo, a salada, né? A salada, assim, tem essa questão, lógico, ambiental, né? Do impacto do plástico e tudo mais, mas a salada higienizada agiliza a vida de muita gente, né? Você separar um dia ali de compras e de preparo à tarde vai
mudar totalmente a sua rotina semanal, né? E uma vez que você começa a ter uma alimentação muito mais saudável, você percebe que a sua própria disposição melhora muito, a sua saúde melhora muito. Isso é um reflexo de uma coisa que você vai viver futuramente. Então hoje você tem a escolha de separar 2 horas ali para melhorar a vida da sua família inteira. Lá na frente, se você precisar ir ao médico, se precisar passar por uma cirurgia, se precisar de uma internação, não vai ser uma opção sua, né? A gente trabalha hoje em dia, a gente faz tudo isso hoje em dia para que lá na frente a gente tenha o descanso pleno, para que a gente possa viajar, conhecer outros lugares, culturas, experimentar alimentos, né? E eu tenho diversos pacientes que hoje em dia eles enxergam isso. Que se eles cuidarem hoje em dia, eles vão poder comer muito mais coisa lá na frente. Porque daí chega o paciente com obesidade, com hipertensão, outras doenças cardiovasculares, que vai viajar muitas vezes para a Argentina e não vai poder comer a quantidade de carne que gostaria. Vai para a Itália, não pode comer a quantidade de massa que gostaria. É uma limitação. Então, hoje em dia é um momento que às vezes a gente não enxerga tanto, mas é o impacto que a gente vai colher lá na frente. A técnica que algumas pessoas usam de, sei lá, pegar o domingo, que é um dia mais tranquilo, fazer a comida da semana inteira e congelar para pequenas porções para ir comendo durante a semana é uma boa opção? Super funciona. Eu tenho pacientes que fazem de domingo, eu tenho pacientes que têm 2 dias home office que eles conseguem cozinhar meio a meio. E daí nisso você vai entendendo quanto que a sua família come, quanto que você come, qual o planejamento para a comida não ficar congelada há muito tempo também, quais são os preparos que funcionam melhor para adesão, né? Eu tenho pacientes mais idosas que não gostam de congelar. E elas não gostam também de ficar cozinhando muito. Então, qual que é o dia que a família se junta para fazer aquele almoção de domingo? Não precisa ser uma almoção ali não saudável. O senhor mesmo sempre traz receitas super interessantes, super nutritivas para serem compartilhadas em família, né? Então, a gente tem que conhecer sempre o cenário da pessoa e ir colocando aos poucos. E mesmo que, por exemplo, assim, olha, não consigo preparar meu jantar inteiro, mas um preparo que você faz ali, por exemplo, de um legume cozido, assado e uma proteína bacana para você comer, já melhora bem o impacto, né? E tem uma coisa também, viu? Aqui em Botucatu, com 151 mil habitantes, nós temos também algumas opções em restaurantes que hoje atendem o público com alimentos saudáveis e tudo mais. Que tem a comodidade. É tão rápido quanto... se de repente fala assim, não tenho tempo para cozinhar, mas você tem a opção de pedir. Não precisa pedir uma pizza, não precisa pedir um hambúrguer. Nós temos até, hoje em dia, delivery de hambúrguer vegano aqui. Às quintas, hoje é quinta-feira, hoje é hambúrguer vegano em casa. Boa. Então, quer dizer, você tem opções hoje em Botucatu. Há 10, 15 anos atrás, você não tinha essa opção. Então a sua desculpa é: eu não tenho tempo para nada. Eu não posso determinar um dia da semana para que eu faça as minhas marmitinhas congeladas com alimentos saudáveis, para não precisar consumir pizza, hambúrguer ou ultraprocessados. Aí seus problemas acabaram. Hoje em dia você tem opções, né? Sim. Agora eu pergunto, Karen, de repente, a gente já falou sobre isso também, eu vou me tornar repetitivo, mas é importante. Aquela família obesa de procurar chegar no seu consultório e falar: a gente quer uma reeducação alimentar, porque a gente está sofrendo, porque meu marido foi ao médico, eu fui no médico, a gente está com alteração nos exames, a gente tem medo que as crianças também passem por isso. Isso está acontecendo, de procurarem, a família toda procurar o seu consultório para reeducar a alimentação? O que eu vejo muito que acontece, nem sempre a família inteira chega, mas alguém chega e muda a dinâmica da família. Daí o resto do pessoal começa a vir também. Entendi. E mesmo assim, sempre chega a ser aquela pessoa: olha, eu quero mudar, mas meu marido não come isso, não come aquilo, ou minha esposa não gosta de tal alimento, não tem como eu colocar na rotina. Pra tudo tem jeito, né? E a gente vai dando um jeitinho, e mesmo que uma pessoa mude, ela vira exemplo pro resto da casa. Cada um tem a sua particularidade, o ideal realmente é cada um passar, mas a gente tem melhorias contínuas que podem impactar muito. E essa eu vejo que é uma delas na prática clínica, que acontece muito, e assim, é uma das coisas que me dá mais prazer, pra ser bem sincera. Ver assim, como uma pessoa muda e serve como exemplo ali pro ciclo dela de pais, de filhos, de cônjuge, né? Então, assim, isso é totalmente importante atualmente. Mas também chegam casais juntos que querem mudar essa dinâmica, quando vão se preparar para ser pais, por exemplo, também. Então, assim, as pessoas estão tendo mais informação também, né? Eu acho que aqui a rádio mesmo é um meio para isso que eu gosto bastante. Agora, a concorrência chega a ser quase que desleal, né? Porque fica no final, na hora que chega no caixa, você tem lá os ultraprocessados e a criança do lado, e ela só dá aquela cutucada assim. Né? Chega no caixa do mercado, você não encontra um potinho com cenoura baby, você encontra chocolate. E poderia ser uma coisa assim, até fazer parte da legislação, inclusive. É que o apelo à indústria de alimentos ultraprocessados, ela domina
quase Sim. tudo, né? Então vai ficar nos locais estratégicos, né? Mas cabe aos pais, de repente, olha, sai na frente com ele para não passar ele no caixa, que ali vai ter o chocolate, vai ter o salgadinho, vai ter uma série de coisas. Mas assim, deveria ser uma coisa igualitária, né? De você ter, de repente olhar e de repente ter ali um freezer, alguma coisa assim. Olha, cenourinha baby, olha, tem uma couve de Bruxelas, né? Já Um corredor de cada, né, pelo menos. Uma criança saindo do mercado mastigando uma cenoura baby. Já imaginou que visão do futuro? Do lado da lata de batatinha, você tem um potinho de cenoura baby, olha que legal. E às vezes a criança não tem, ela nunca sentiu o gosto desse legume, desse alimento, de uma fruta. Às vezes você tem ali, eu gosto muito de maçã, né? E hoje em dia, eu estava vendo no mercado ontem, as opções que você tem de maçã, desde a verde, tem uma eu falo Lady Gaga, mas é Pink Lady. Sim. Né? Pink Lady. Eu falo, vamos levar a Lady Gaga. Pink Lady, e você tem pelo menos umas 5 variedades de maçã. Tem a goiaba branca, goiaba vermelha. Experimenta outra. E tem criança que nunca experimentou uma fruta. Sim. Justamente por falta dos pais oferecerem para essa criança, olha, você vai adorar a maçã, sabe? Então, a gente tem muito a caminhar ainda para poder ajudar no futuro das crianças, principalmente, né, Karen? Totalmente. Então é isso mesmo, né? Então são os pressupostos que a gente fala assim para os pais. Mas será? Eles param para pensar e muitas vezes eles que estabeleceram isso. Então, por exemplo, isso de meu filho não vai gostar de maçã, né? Ai, mas maçã não é bom. Tipo, nem eu gosto. Imagina como meu filho vai gostar. Às vezes ele vai gostar. Né? Você não sabe. E tem a coisa do não gostou, experimentou errado. Experimenta de novo. Exatamente. A gente fala isso. Tem que, pelo menos, assim, umas 15 vezes você oferecer ao longo dos 5 primeiros anos de vida dessa criança. Porque, às vezes, é uma combinação. É um dia, às vezes ela tava com uma dorzinha aqui, o dente tava apontando. Às vezes deu uma febre de alguma coisa que ela passou, né? Ter isso disponível em casa também. Então ali à tarde, para você fazer um café da tarde, em vez de ser sempre uma bolacha recheada, de ser sempre um pão recheado ali de calabresa, de vez em quando ofertar essas frutas de diferentes formas, né? Pode ser espetado, pode ser com chocolate, até de vez em quando não tem problema nenhum. Mas é uma forma de ir ofertando esse alimento para fazer parte da rotina dessa criança. E fica marcado para a criança, de repente ela comeu e não gostou, que foi preparado de uma forma que teoricamente a criança não gostaria mesmo, aquilo lá fica marcado na memória, ela nunca mais, por exemplo, ela viu o brócolis ali, foi temperado de uma forma, sei lá, tinha muito alho, tinha alguma... E a criança fala, não quero esse brócolis, não quero isso. Isso fica marcado? Pode acontecer, mas nessas situações menos recorrência, né? Daí você oferece ali na frente. O que a gente fala para evitar em ocasiões assim de alta carga de estresse ou de preocupação assim, psicológica da criança. Então, internação, por exemplo, é um lugar que a gente evita dar comida que eles gostam muito ou que a gente quer que eles comam mais pra frente, né? Outra, quando a família tá assim passando por períodos difíceis, né? Que existe, né? A vida real realmente. Claro. Daí evitar esses momentos, principalmente porque a criança pode associar psicologicamente isso. Mas, por exemplo, comeu de uma forma de prepara de outro lá na frente com outros temperos, deixa a criança participar deixa ela pegar uma maçã que seja, deixa ela pegar uma abobrinha. Lá na casa, deixa ela picar, deixa ela misturar, né? Então, eu mesmo, meu noivo também, esse final de semana a gente fez vários preparos em casa pra minha família, minha prima de 2 anos super ajudando, amando. E daí, é isso, né? A gente tem que ter paciência. Nessa pressa que a gente tem, a gente desincentiva as crianças a estarem ali na prática culinária. E daí elas chegam, por exemplo, vão morar fora na faculdade, não sabem preparar nada. Aí sofre, né? Aí vai pedir pizza. Não, né? Exatamente. Então é um caminho trilhado aos poucos. Exatamente. Karen, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Podemos contar na quinta-feira que vem com a sua presença? Na quinta-feira que vem eu vou estar no Congresso Brasileiro de Nutrologia, mas daí eu retorno na outra com outras novidades. Que legal. Bom, trazendo novidades. Atualizações. Né? Aliás, a pergunta para encerrar aqui hoje, que muita gente confunde. Qual a diferença entre a nutróloga e a nutricionista? Boa. O nutrólogo, ele é um médico, né? É o setor da medicina especializada nisso, do impacto ali e tudo mais dos nutrientes. O plano alimentar, a dieta, é uma atribuição apenas do nutricionista, né? Então a gente sempre conversa, de forma alguma sem ser ofensivo nem nada, mas entender a atribuição de cada profissional. A gente consegue trabalhar junto com o nutrólogo e o nutrólogo junto com o nutricionista. Harmonicamente. Harmonicamente. Não um substitui o outro. O médico que passa uma dieta ali muito generalizada para você, não tá realmente tendo esse preparo. Eles têm isso na grade horária
um menor impacto, claro, mas a gente tem ali 5 anos para isso, né? Então é um trabalho em conjunto, assim como o psicólogo trabalha com a gente trabalha com eles, a gente não invade, né, essa área realmente. Obrigado, Karen. Até daqui 2 semanas, então. Sim. Muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Previra FM.